daquilo que foi a nossa primeira campanha de cirurgia de fendas da nossa associação OFEL. E esta campanha teve lugar na província da Zambésia. Mais concretamente no distrito de Mucuba. E estamos lembrados que a província da Zambésia fica no centro, uma das províncias do centro do país, e a segunda com maior densidade populacional ao nível do nosso país. E teve concretamente lugar no Hospital Rural, ou Hospital Distrital, a atual designação, o Hospital Distrital de Mucuba, que segundo a nossa classificação está no 3º nível e conta também com um bloco operatório com 3 salas e podemos realizar a nossa intervenção, a nossa campanha cá. Em termos daquilo que foi a logística, já uma parte foi apresentada pelo Presidente. Para a eleição do Hospital Distrital não houve assim um critério em particular. A partir do momento que já tivemos aquele memorando de entendimento com o Ministério da Saúde, podíamos trabalhar em qualquer lugar a nível do nosso território nacional, e assim fizemos contactos com essas províncias. E a província da Zambésia foi a que se mostrou no momento disponível para poder receber a nossa associação e trabalharmos em conjunto para o alcance dos objetivos. Daí que foi a província da Zambésia que mostrou-se disponível e identificamos lá o Hospital Distrital de Mucuba, onde realizamos a nossa intervenção. Para tal, tivemos que fazer contactos com parceiros. Já foram mencionados aqui parceiros internacionais, mas também houve parceiros nacionais que contribuíram para além dos próprios membros da OFEL. E isso contou que tivéssemos que preparar um instrumental e consumíveis que pudéssemos utilizar no momento da campanha, a logística quanto ao transporte, alojamento e alimentação da equipe. Então, como foi dito, é uma associação que ainda está a começar, sem fundos, foi mesmo um grande desafio, mas com força de vontade e apoio conseguimos realizar algum impacto. E mais uma vez, aqui estão os parceiros que já foram anteriormente mencionados. Em termos daquilo que foi a composição para a equipe que esteve nesta campanha, já sabemos que é num contexto multidisciplinar e podemos contar com 4 cirurgiões maxilofaciais para esta campanha, 3 cirurgiões que saíram daqui do Maputo e um cirurgião que trabalha a nível da província da Zambésia. Contamos também com a presença de um médico anestesiologista, um técnico de anestesiologista, um instrumentista, uma enfermeira, uma nutricionista e um responsável de comunicação e imagem. Esta é a equipe que praticamente saiu daqui de Maputo, mas lá localmente também podemos trabalhar com colegas das mesmas áreas e outras, incluindo pediatria, psicologia, nutricionista. Então, esta aqui é uma imagem daquela que era a equipe. Penso que algumas caras são conhecidas. Aqui é a parte frontal do Hospital Distrital de Mucuba. Em termos daquilo que foram as atividades que realizamos. Então, tivemos a recepção da equipa e a abertura oficial da campanha. Na primeira fase, tivemos a formação de médicos dentistas locais da província, dos diferentes distritos da província, em matéria de diagnóstico e manejo de pacientes portadores desta deficiência, para que eles possam saber como identificar, como encaminhar, até que chegue a fase da intervenção cirúrgica e o seguimento também pós-cirurgia.
Fizemos também depois o registro, a triagem dos pacientes e a indicação para a cirurgia. Eles fizeram previamente um mapeamento de vários pacientes, mas que depois mereciam uma triagem para saber quem de facto estava apto a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. E realizamos também, de seguida, as intervenções cirúrgicas e sempre no primeiro dias subsequentes também fomos fazendo visitas e os procedimentos curativos nesses pacientes pós-operados. Então aqui é uma imagem apenas que ilustra a recepção da nossa equipe ao nível do hospital distrital de Mucuba. Aqui no centro, de azul, temos o diretor do hospital distrital, o Dr. Sabonete, que também é formado em técnico de cirurgia geral. Temos o Dr. Abdal, que é o responsável provincial do programa de saúde oral a nível da Zambésia. Temos aqui o doutor também responsável pela assistência médica, de momento não me recordo o nome, e outros colegas já de diferentes distritos que vieram para participar desta campanha. E ali atrás a presença dos pacientes. Então aqui esta também é uma outra imagem de interação, a equipe da Mofel, aqui destacada, e outros colegas médicos e dentistas que estiveram a participar da campanha. Aqui foi o momento da formação. Existe ali próximo ao hospital um centro de formação em que tivemos a dar esta formação e foi ministrada pelo presidente da associação aos participantes. Aqui é uma outra imagem da equipe composta pelos médicos e dentistas. E depois, no fim da formação, tivemos a oportunidade de fazer uma foto de família. E aqui uma imagem dos pacientes que vinham chegando dos 22 distritos da província da Zambésia. Aqui alguns momentos em que tivemos já com a mão na massa, por assim dizer, no bloco operatório. Alguns momentos às crianças. E em termos daquilo que foi um balanço que pudemos fazer ao fim desta primeira campanha, foi uma campanha de muito trabalho e muito aprendizagem, e tivemos cerca de mais de 98 horas de trabalho. Chegávamos ao hospital um pouco antes das 8 horas, iniciávamos as nossas atividades e só saíamos do hospital depois das 20 horas do mesmo dia. Fomos bem recebidos, tivemos um bom ambiente de trabalho, fomos bem acolhidos e bem recebidos. Sabemos que é um bocadinho desafiador no nosso meio quando se recebe uma campanha, há muita interpretação à volta, mas tivemos um bom acolhimento da equipe local. E pudemos, daquilo que eram os pacientes mapeados, mais de 100 pacientes tinham sido mapeados, chegaram ao hospital cerca de 70 pacientes, mas foi possível realizar a intervenção cirúrgica em 56 pacientes que encontravam-se em condições para poder ser submetidos a esta intervenção cirúrgica. E aqui foi um marco para nós como uma primeira campanha realizada por uma associação moçambicana a alcançar um número desta natureza. Após a realização das campanhas, ou da campanha, houve uma oportunidade em podermos participar ou dar alguma informação ao nível da comunicação social local sobre aquilo que era a nossa associação e qual era o nosso desafio em relação a abraçar esta causa a nível do nosso país. Aqui é uma foto também de família
com os pacientes após a intervenção cirúrgica. E aquilo que foram então os nossos constrangimentos. Assim, de forma resumida, percebemos que ainda temos como desafio, e acredito que isto pode se reproduzir ao nível nacional, ainda uma reduzida capacidade de internamento. Não há uma enfermaria específica para estes pacientes, tem que estar em outras diferentes enfermarias, e ao nível do hospital onde nós trabalhamos, nem havia número de camas suficientes para acolher aquilo que foi a demanda em termos de procura dos pacientes. Então, alguns pacientes tinham que dormir ao relento ali no hospital enquanto esperavam por estas intervenções cirúrgicas. Houve também exiguidade de alimentos para os próprios pacientes. Uma altura que estavam a decorrer também, em algum momento, as manifestações, então havia também um pouco de dificuldade em disponibilizar alimentos para estes pacientes, mas houve uma ginástica feita a nível da Direção Provincial de Saúde e que foi possível depois poder acomodar estas situações. Exiguidade de medicamentos, pela natureza das intervenções que realizamos, ainda em pacientes pediátricos, há medicamentos essenciais que não podem faltar neste tipo de procedimento, quer que tenha a ver com a anestesiologia e mesmo a parte do pós-operatório, na prevenção de infecções, mas havia alguma dificuldade e houve que a própria associação, a nível de farmácias locais, procurar adquirir esses fármacos para que pudesse, de facto, garantir a cobertura a esses pacientes. E verificamos também uma falta de unidade de cuidados intensivos para caso de alguma complicação que pudesse haver. Então, estas foram lições que tiramos nesta primeira campanha e que temos que avaliar, embora haja interesse e vontade de algumas províncias em receber, mas temos que acautelar que, de facto, tudo corra bem para que não possamos ter situações negativas que depois envolvam ou manchem a campanha. Então, alguns aspectos